Olá pessoal, olha, hoje o programa é muito especial. É especial primeiro porque temos um convidado que nos dá a honra de participar com uma conversa no Politicar, no canal Politicar com Alexandre Aquino. E segundo, que hoje eu só queria dizer, é o aniversário da minha esposa. Meu amor, parabéns para você. Bom, continuando, o nosso canal Politicar ele foi criado com o firme intuito de trazer o debate sobre política e principalmente incentivando as pessoas de bem a participar da boa política, certo? Na verdade não existe boa ou má política, existe política e politicagem. Então nesse sentido, nós tivemos a honra, após entrar em contato com o gabinete do deputado Sérgio Majeski, que muito cordialmente nos atendeu e muito agilmente nos atendeu em uma conversa no dia 4 do 11, ou seja, no início do mês. O programa de hoje, exibido no dia 11 do 11, eu digo para vocês, é um marco para o canal Politicar. É a certeza de que nós estamos no caminho certo. Deputado, eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade, mesmo sabendo que é um canal ainda, vamos dizer, inexpressivo, nós estamos ainda construindo uma imagem, construindo uma audiência e nós vemos essa oportunidade como algo que merece a nossa imensa e total gratidão. E agora, gente, vocês fiquem com esta conversa que está excelente. Tá? Foi muito boa a conversa com o deputado Sérgio Majeski. Nós conversamos sobre a sua entrada na vida política, conversamos sobre sua trajetória até aqui, as dificuldades, as vitórias, enfim, as conquistas, a sua firme determinação em defender a educação de qualidade e a gestão pública eficiente. Então, nós temos muito assunto ali abordados que eu tenho certeza que você vai gostar. Portanto, fique agora com o deputado Sérgio Majeski no Politicar com Alexandre Aquino. Olá, o canal Politicar hoje está tendo a honra de ser recebido aqui no gabinete do deputado Sérgio Majeski para uma conversa referente à política, ao andamento do campo político aqui no estado do Espírito Santo. Deputado, obrigado por receber a gente. É importante a gente participar da política, discutir política, para a gente transformar, né, a nossa realidade para melhor. Eu que agradeço esse espaço. Só passando alguns dados, dispensa uma apresentação, não sou muito atuante aqui na Assembleia. O deputado Sérgio Majeski, ele é santamariense, nascido em Santa Maria de Jetibá, como o senhor fala, a Suíça do Espírito Santo, capixaba, né? Solteiro, 53 anos. Isso. 52. 52? Breve 53. Aumentei um ano. Não, eu que vou fazer aniversário agora, no final do mês. Perfeito. 52 anos, é morador de Vitória há 30 anos aproximadamente, isso. Não é isso? Isso. E ao mesmo tempo, mais ou menos também 30 anos, o senhor já é professor de geografia na rede pública e rede privada aqui do estado. Fui professor da rede pública, estadual, municipal de Vitória e da rede particular. 34 anos, 4 fora da sala de aula, 34 anos atuando na educação. Isso aí respalda, né, a sua atuação tão forte dentro da busca de melhoria da qualidade da educação. O senhor, na primeira eleição, em 2014, teve 12.007 votos. Foi uma eleição que já trouxe um símbolo de que se pode fazer mudanças na política, vindo com um investimento de algo em torno de R$18 mil, e conseguiu, mesmo que sendo lá a última vaga, mas conseguiu ser eleito, provando que é possível. Depois de 4 anos de atuação, né, bem voltada para a educação e melhoria da eficiência da gestão pública, o senhor teve a maior votação, com mais de 47 mil votos. Isso é sinal de que está no caminho correto. Isso, e que uma parte da população está acompanhando, né, o trabalho, né, porque são reflexos dos 4 anos de trabalho, na verdade. Olha, e uma dessas questões que a população acompanha se trata até da formação do próprio gabinete, que também foi uma inovação, que realizou o processo seletivo, buscando pessoas com capacidade e competência para poder dar esse suporte técnico no desenvolvimento das demandas. Então, assim, ficou configurado que realmente boas práticas é possível dentro da política.
Agora, iniciando a nossa conversa, referente à sua entrada necessariamente no campo político, o que mais te motivou para poder entrar e como que, resumidamente, o senhor descreveria a sua trajetória até hoje? Então, a minha vida inteira, eu comecei a trabalhar muito jovem, né? Eu comecei a trabalhar como empregado aos 13 anos. Aí eu passei a estudar à noite, né? Que era a antiga 7ª série, hoje 8º ano, trabalhar o dia todo. E desde muito jovem eu comecei a acompanhar a política, tanto estadual quanto nacional, e assim, sempre tentei entender como é que a política funcionava, tanto em nível nacional, estadual, quanto até em nível global, né? Assim, desde muito cedo sempre li muito, sempre tentei pesquisar, entender, enfim, sempre muito ligado às causas da sociedade, né? Assim, e muito cedo me filiei a um partido político também, mas nunca me envolvi diretamente com a eleição. Na verdade, sim, em 88, lá em Santa Maria de Itibá, foi o ano da emancipação, eu cheguei a ser candidato a vereador. Mas era muito mais porque a gente precisava eleger um vereador do partido, então era mais para fazer soma de voto na legenda, e não porque eu realmente tivesse chance de ser eleito. Mas foi por isso, por esse projeto. Depois não mais, assim, né? Depois nunca foi um projeto ser deputado, nunca foi um sonho ser político com mandato, tal. Nunca persegui essa ideia. Mas assim, e sempre muito crítico, até pela minha função como professor, né? Sempre muito crítica em relação à situação social e econômica do país, à situação política. Então chegou um ponto que eu achei assim, olha, eu posso fazer uma série de situações, assim, eu dou minha contribuição para a educação, eu ajudo a formar cidadãos, mas talvez esteja na hora de ocupar um outro espaço e mostrar que a política pode ser diferente, ou tentar mostrar que a política pode ser diferente. E assim, em 2014, então, eu me decidi, com apoio de algumas pessoas, mas foi uma decisão, em primeiro lugar, uma decisão pessoal, não foi por insistência de alguém e tal. E aí foi assim, eu provavelmente fui o primeiro político eleito aqui no estado, majoritariamente por campanha em rede social, com um apoio muito grande de ex-alunos e alunos, que eram as pessoas que, além dos meus amigos, eram as pessoas, relacionamento, né? eram as pessoas que mais conheciam, né? Os meus alunos e ex-alunos, sobretudo ex-alunos, né? Eram os que mais conheciam aquilo que eu pensava, quem eu era, toda a minha história. Então, assim, isso foi muito importante. Assim, foi a campanha mais barata da história desse estado, né? Talvez uma das mais baratas do país. E inovei, né? Logo fazendo um processo seletivo. Eu fui o primeiro político a fazer um processo seletivo aqui no estado, provavelmente um dos primeiros do país. Isso foi notícia até em jornais de outros estados. E até hoje é assim, né? Todo mundo aqui foi escolhido por um processo seletivo. Cada deputado aqui pode ter 19 assessores, eu trabalho com 9 atualmente, quer dizer, eu consegui economizar R$2 milhões no meu primeiro mandato. Significativo. Exatamente. Então, assim, eu tenho tentado sempre, durante toda a minha vida, como professor também e agora como político, de assim, aproximar sempre o meu discurso com a minha prática, né? A coerência, ela é fundamental, independente daquilo que as pessoas vão achar disso ou não, mas as pessoas não podem negar a sua coerência em relação ao que você pensa e o que você faz. Então, assim, tem sido um trabalho árduo, muito difícil, porque o sistema que nós vivemos, o sistema político, ele não quer pessoas do jeito do meu estilo, né? E é o sistema. Que seja coerente, que tenha um posicionamento, que defenda uma ideia. E é o sistema, porque assim, o sistema que eu digo que envolve legislativo, executivo, judiciário, outras instituições, porque são instituições que mantêm uma relação, às vezes, muito pouco republicana. E que acaba a gente percebendo que parece que a independência de poderes não existe, na verdade, né? Exatamente, isso é uma coisa histórica no Brasil, né? Se fala muito sobre a independência, mas a gente vê, às vezes, uma conivência muito grande entre os poderes, a gente vê favorecimentos estranhos entre os poderes. E então, assim, uma pessoa que age de uma forma tão republicana quanto eu, tão transparente, gera reação. Você acaba expondo isso ao público, correto, não propositalmente. Agora, eu não posso agir como todo mundo, sim, para que não fique exposto àquilo que são as relações e como elas acontecem, que tipo de interesse envolve tudo aquilo, né? Mas isso envolve muita coragem
e muita estratégia e ter também essa equipe que dá essa sustentação. Exato, eu tenho uma equipe, até mesmo os eleitores, né? Acabam reconhecendo. Eu tenho uma equipe muito boa, eu tenho um apoio muito grande da sociedade que conhece o meu trabalho, que vê a transparência do meu trabalho, mas agora, principalmente esse ano, né, eu estou sendo literalmente perseguido, sobretudo pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado, em função das minhas críticas, dos meus posicionamentos. Mas eu não tenho receio dessas questões. O que eu tenho receio é daquilo que se arma nas sombras, aquilo que se articula, né, nos porões. Isso me assusta, né? Agora, o debate republicano, a coragem de enfrentar aquilo que tem que ser enfrentado, eu tenho e vou continuar tendo. E nada vai me intimidar, e nada vai me calar, porque eu não sou o dono da verdade, mas eu sigo literalmente os conceitos de republicanismo, de democracia, de constitucionalidade, de transparência, e sempre coadunado com aquilo que interessa a sociedade e não aquilo que interessa a determinados grupos, a B ou C. Mas né, o político, ele precisa colocar o sentimento do republicanismo acima de qualquer coisa, ou seja, nós somos funcionários da sociedade, então nós temos que estar coadunados com aquilo que é o correto e com aquilo que a sociedade almeja. Perfeito. Deputado, aí tem uma questão, você falou da dificuldade que tem dentro desse sistema, do jeito que ele está montado, o sistema como todo, né? Foi notório que nos 4 anos do governo anterior do Paulo Artung, houve uma necessidade quase que diária de enfrentamento sobre algumas ações que o governo colocava, aí, principalmente na questão da educação, né? Fechamento de escola, enfim, algumas ações que foi muito combatida, né, pelo senhor na Assembleia. Essa combatividade, está dentro da coerência do seu discurso, ela te gerou, de alguma maneira, um capital também político? Quer dizer, o senhor teve essa dificuldade em embate com o governo, inclusive, talvez tenha, pelo menos a impressão que passou, é que mesmo tendo outras pessoas de oposição, em tese de oposição ao governo, parece que a manifestação ficou centralizada no deputado Sérgio Majestic. Ficou algo parecendo que o Sérgio Majestic era uma ilha dentro de um oceano onde estava o governo imperando, né? Não querendo fazer analogia ao imperador. Mas aí na questão, o senhor se sentiu isolado e acredito que isso aí até formou esse capital eleitoral de 2018? Olha só, eu acho que sim, isso contribuiu, mas eu acho que é apequenar meu trabalho dizer que isso se deve apenas à oposição ao governo Paulo Artung, porque a minha oposição, ela foi uma oposição coerente. Porque assim, às vezes quando chegavam aqui projetos que eu considerava que eram projetos interessantes para a população e tal, eu apoiava esses projetos também. Mas era um governo extremamente difícil, porque você não tinha como dialogar com o governo. Então, assim, tudo muito imposto de cima para baixo o tempo inteiro. Fechamento de escolas, era anunciado num dia, no outro as escolas estavam fechando. A forma com que isso foi tratado o tempo inteiro. Então, assim, foram anos muito complicados em relação a isso. Eu estive sozinho a maior parte do tempo, com certeza. Depois, mais no final, tinham outros opositores do governo, mas às vezes, assim, a minha oposição ao governo era em função de uma coerência de pensamento. Sim. Não é porque eu tenho algo pessoalmente contra o Paulo Artung, porque as minhas relações, elas são sempre institucionais. Era uma relação do deputado Sérgio Majestic com o governo do governador Paulo Artung. E nunca pessoal, nunca pessoalizei nada, né? E às vezes, se nota, e isso é comum na oposição no Brasil, porque as pessoas estão insatisfeitas com alguma coisa pessoalmente. Aí personaliza a questão. E aí elas começam a ser oposição, mas porque elas, de alguma forma, estão feridas nos seus objetivos e anseios, né? Então, assim, eu estive sozinho. Eu continuo com essa independência também, porque o governo, a Casa Grande é um governo de mais diálogo, com certeza, mas diálogo por si só também não significa nada, né? Porque a gente tem que ter resolutividade. E, então, assim, mas é um governo mais acessível, com certeza. E então, assim, está no primeiro ano, nós estamos observando algumas coisas, porque muito do que está sendo feito esse ano foi planejado pelo governo anterior.
Então, sobretudo na área da educação, nós estamos na expectativa de ver o que o governo vai fazer para o ano que vem, porque a minha atuação tem sido a mesma, né? Assim, por exemplo, eu votei contra a aprovação da LDO, por exemplo, recentemente, porque eu discordo, não é uma questão de discordar, mas é ilegal, é inconstitucional que o governo não aplique integralmente os 25% da educação na educação. Sim, então, nem o Artung fez isso, nem o Casagrande está fazendo. Até fazer para o senhor, no governo Paulo Artung, até deixar claro que, na minha opinião, também não foi uma questão pessoal entre o deputado Maideschi e o governador Paulo Artung. Estava dentro de uma linha de defesa mesmo da educação. Até porque na época o senhor era do PSDB, foi eleito pelo PSDB, né? Hoje está no partido do atual governador, PSB, aliás, no final do mandato do Paulo Artung, que havia mudado, e que fica claro, nítido, que as suas ações são voltadas para aquilo que o senhor acredita, aqueles ideais ali na busca da melhor qualidade de ensino e gestão pública eficiente. A pergunta que eu ia fazer, na época do Artung, já foi impetrada uma ação direta de inconstitucionalidade referente a não cumprimento dos 25% que seria para a educação, né, a obrigação constitucional. Como que está o andamento dessa ação? Então, na época nós denunciamos isso em 2017 na Procuradoria-Geral da República, porque assim, legalmente eu não poderia entrar com ação direto no Supremo. Isso teria que ser feito pela Procuradoria-Geral, ou então poderia ter sido feito por um partido político, por um sindicato, mas eu, individualmente como deputado, não teria como. Nós denunciamos isso lá naquela época, aí a Procuradoria-Geral entrou com ação de inconstitucionalidade no STF, foi até uma tramitação muito rápida, e desde então isso está na mão da ministra Rosa Weber. Ela já ouviu o Tribunal de Contas do Estado, ela já ouviu o Tribunal de Contas da União, enfim, ela já ouviu todo mundo. Só falta ela dar o veredito dela a respeito disso. E a gente não entende por que, já passados 2 anos, ela continua com isso parado. Sendo que lá em Goiás, por exemplo, onde estavam fazendo a mesma coisa, assim que uma ação entrou no STF, foi para o ministro Lewandowski, ele deu imediatamente uma liminar suspendendo isso no estado de Goiás. Foi mais sério, muito mais sério. Então, muito mais rápido. Eu fui ano passado, eu consegui, porque eu não sou parte do processo no STF, né? Mas eu consegui, depois de insistir muito, consegui uma audiência com ela, fui lá, expliquei toda a situação. Mas assim, na época do Paulo Artung, a gente sabe, né, porque isso é público, Paulo Artung foi lá com o presidente do Tribunal de Contas conversar com a ministra Rosa Weber. Esse ano, Casagrande, uma das primeiras coisas que ele fez quando foi a Brasília foi com o presidente do Tribunal de Contas lá conversar de novo com a ministra Rosa Weber. Então não sei se o que essas conversas influenciaram. Se agilizar ou não. No fato de porque 2 anos não se justifica, porque se ela já ouviu todo mundo, quer dizer, já poderia estar dando parecer. Exatamente. Então tá lá parada. Nós mandamos um ofício para ela umas 2 semanas atrás. Foi anexado ao processo lá, mas por enquanto tá parado. Correto. Agora, referente, está tendo uma discussão muito grande referente ao programa do governo federal. Tem efetividade essa busca de criar o programa da escola cívico-militar, na sua opinião, deputado? Olha, eu tenho dito sempre que educação deveria ser discutida em primeiro plano com quem entende de educação. Então, assim, você não faz nenhuma política pública por achismo e nem pontualmente. Assim, em que país do mundo se resolveu o problema da educação militarizando a escola? Qual exemplo que tem? Não existe um case de sucesso em país nenhum sobre isso. Todos os países que revolucionaram a sua história, a sua economia, a sua vida social através da educação, como o Japão, como a Coreia, como a Finlândia e tantos outros, é porque eles traçaram metas muito claras e políticas para todo mundo. E nós temos isso no Brasil, que é o Plano Nacional de Educação e os planos estaduais e planos municipais em vigor, que estão em vigor até 2024. E prazos, então, as metas estão muito claras lá, o que precisa ser feito. E até quando? Então, assim, ou se coloca a educação como prioridade, seguindo metas e estratégias e cumprindo aquilo que está estabelecido desde a Constituição, passando pela LDB, as diretrizes curriculares nacionais e os planos nacional, estaduais e municipais, ou nós não vamos para lugar nenhum. Isso essa história da escola cívico-militar é mais uma daquelas iniciativas para tirar foto, para dizer assim, ó, tá vendo lá, ali aconteceu um sucesso e tal, não sei mais o que, para tirar foto, para ficar uma marca de um governo. Como já aconteceu em tantos outros governos.
mas isso não é solução, porque os problemas efetivos que precisam ser resolvidos na educação não se resolvem por isso. Que é a questão da infraestrutura das escolas, que é a questão da qualificação e remuneração do profissional, que é o acesso e permanência do aluno na escola. Ou você ataca esses problemas ou resolve, o resto é cortina de fumaça, para ficar discutindo aquilo que não vai se levar a lugar nenhum, mas que serve para dar uma marquinha a um determinado governo. Correto, a parte de efetividade mesmo fica prejudicada. Isso não resolve nada. No caso, por exemplo, o senhor falou da questão ampla, né, que é a política de governo, né, ou seja, política de governo não de Estado, vamos dizer assim, política de Estado, não uma política de governo para se tornar um programa mais, vamos dizer assim, publicitário do que exatamente efetivo. Como que estaria o panorama da educação? O senhor que tem visitado muitas escolas, tem conversado com muitos profissionais, é da área de educação, como que está o panorama de educação no governo do Estado e, assim, em termos gerais, nos municípios hoje do Estado? A situação da educação, tanto em nível de país, nos estados, enfim, ela é ruim, ela é muito ruim. Nós avançamos muito pouco. Depois de 519 anos de história, olha a nossa situação em termos de escolaridade. O grau de escolaridade no Brasil hoje chega a 8 anos. Quer dizer, metade da escolaridade dos países desenvolvidos. Sem considerar que assim, um alemão, em média, estuda 16 anos. Aqui no Brasil, estuda-se 8, considerando que um alemão que estuda muito melhor do que um brasileiro. Então, assim, continua muito ruim. Por quê? Porque os problemas reais da educação não são atacados. E nunca houve no Brasil, nunca houve governo nenhum que colocasse a educação como prioridade. Nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem de lugar nenhum. Então, assim, enquanto a educação não for prioridade de fato, nós não vamos resolver o problema da educação e não vamos resolver o problema de nada. Porque se não se resolver os problemas da educação, jamais se resolverá de fato o problema da violência, o problema da saúde, o problema da infraestrutura, o problema da pobreza e por aí vai. Correto. Isso aí realmente a gente percebe que é inócuo, né? As políticas, na verdade, elas são programas, né, mais visando o imediatismo do que exatamente trabalhar a estrutura toda do sistema educacional do país, né? Agora, vamos tocar num assunto muito interessante, que agora recentemente o senhor fez a indicação de número 2550, onde possibilitaria os profissionais da educação, né, se alimentar na rede estadual de ensino, né, tanto os professores como os funcionários de cada escola. Essa indicação, ela teve algum tipo de alinhamento prévio com o governo, ou com discussão com a secretaria? A gente vem conversando sobre isso, mas não quer dizer que existe um acordo que o governo vai fazer. Eu tenho cobrado isso do secretário de Educação desde o primeiro dia do meu mandato. Porque assim, é até vergonhoso isso. Você está fazendo uma indicação para que o professor possa comer na escola. E isso é até meio que humilhante, né? Porque assim, o professor tem que pagar o próprio cafezinho. Nas instituições do Estado é o contribuinte que paga o cafezinho da Assembleia, o cafezinho do Judiciário, o cafezinho de todas as secretarias, do Palácio Chefe, enfim, que tem até garçom para servir, né? E nas escolas o professor tem que pagar o seu próprio café e não pode se alimentar da merenda que vem para o aluno. Então, assim, de certa forma isso é até vergonhoso, porque o que deveria estar sendo debatido, né, além disso, é um ticket de alimentação adequado, que hoje é de R$170, que é uma vergonha, comparado a de um juiz ou de um desembargador, que é de R$2.200. Até mais profissional do profissional da educação. E a questão é que assim, antes disso, nós apresentamos, porque senão fica parecendo que nós estamos mendigando coisas para os professores, né? Mas isso é uma demanda dos próprios professores, porque tem professores que trabalham 3 horários, tem nem tempo de ir a uma lanchonete, a um restaurante, quer dizer, isso poderia favorecer esses professores principalmente, ou às vezes aqueles professores que trabalham numa área mais afastada, num distrito do interior, por exemplo, não tem uma lanchonete perto, não tem um restaurante perto, ele nem tem como. Mas nós apresentamos antes disso uma PEC semelhante à meta 17 do Plano Nacional do Plano Estadual de Educação, que é para equiparar o salário dos professores à média salarial de profissionais com o mesmo nível de graduação, né? Que a gente vai estar batalhando muito em cima disso. Mas foi feito algum estudo para ver a repercussão, por exemplo, financeira ou possibilidade jurídica de Olha só, isso? Possibilidade jurídica, obviamente que tem. A questão financeira é uma questão de você redimensionar o orçamento. Então, assim, nós precisamos, independente
de como isso será feito, esse debate ele tem que existir o tempo inteiro. Não é possível que você tenha no Estado professores ganhando menos que o salário mínimo. Não é possível que quem melhor ganha no Estado tenha um salário semelhante ao ticket de alimentação de um procurador, de um conselheiro do Tribunal de Contas ou de um desembargador. Então, assim, independente do sucesso ou não disso, colocar isso na ordem do dia, colocar isso na pauta, colocar isso na discussão, jogar para a sociedade para ela entender como o profissional da educação é desvalorizado, é fundamental. Porque teve algumas discussões, algumas postagens, inclusive na sua própria rede social, no Facebook, por exemplo, de que alguns profissionais estavam com receio de que acabasse o governo retirando então o ticket alimentação. Isso é uma bobagem. Isso é alimentação. Isso é uma bobagem. Só acredita que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E será que haveria algum tipo de repercussão com os outros servidores, por exemplo, do executivo, uma vez que eles recebem um auxílio alimentação? E os professores, em tese, receberiam o auxílio de alimentação e ainda poderiam se alimentar da escola. Olha só, não há de se comparar o trabalho de um professor com os outros profissionais. Não há de se... Não, olha só, mas então, deixa eu te explicar. Não há como se comparar uma coisa com a outra. O professor trabalha 2, 3 horários, é diferente, não dá para você comparar com um cara que fica o tempo inteiro numa repartição, ou num hospital, ou num determinado lugar, com quem tem que ficar se locomovendo de um lugar para outro o tempo inteiro. Então, assim, não, estou falando que é só para ver qual não tem essa... Não teria sustentação. Não. Seria criar uma discussão inútil. Ok. E por último, deputado, para não tomar mais seu tempo, o senhor vem candidato em 2020? Eu sou pré-candidato à Prefeitura de Vitória. Agora, eu não dependo, ninguém é candidato de si mesmo e ninguém é candidato sozinho. Então, tem toda a questão partidária e tal, que aí eu não sei como é que isso vai ficar ainda. O senhor tem alguns itens que habilitam. Por exemplo, foi o deputado mais votado no município de Vitória. Aliás, seu voto majoritário foi no município de Vitória. Mais de 15 mil votos foram aqui na cidade de Vitória. Ou seja, morador no centro há mais de 30 anos, querendo ou não. E a repercussão aqui na Grande Vitória é muito grande, por conta da mídia, né? As informações chegam mais próximas, né? Mais rápidas. Eu acho que nem só por isso, eu acho que o meu trabalho, o meu trabalho, a minha história é que me habilita para isso, né? Agora, é uma questão que não depende exclusivamente de mim, isso é uma questão que depende da questão partidária e tal, então, assim, mas eu estou firme nesse propósito. Correto. Deputado, eu queria agradecer muito a nos receber aqui, essa oportunidade de tirar algumas dúvidas, esclarecer mais sobre a questão da política, demonstrar que é possível sim se fazer boas práticas na política, de ter uma política realmente efetiva, que traga resultados e repercussões positivas para a sociedade. Assim, queria, com toda sinceridade, parabenizar pela tua atuação na Assembleia Legislativa. A gente, como cidadão, se vê representado por questões que realmente são questões de utilidade pública, que transformam a qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado mesmo por participar aqui do canal. Esse programa será exibido na segunda-feira, no dia 11 de novembro, e espero que tenha a mesma repercussão que está tendo no seu trabalho no dia a dia, para que as pessoas compreendam que a política, a boa prática política, ela é possível e que mais pessoas devam entrar nesse campo político. Obrigado, eu que agradeço aí o espaço no seu canal e parabéns e sucesso aí no seu trabalho também. Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, então é isso. Obrigado por vocês terem assistido mais esse episódio do canal Politicar com Alexandre Aquino e espero vocês no 6º episódio com mais informações sobre política nacional, estadual e municipal. Muito obrigado, até breve. Então é isso, gente. Hoje, então, nós tivemos essa grande satisfação de exibir para vocês essa conversa espetacular com o deputado Sérgio Majeski, que foi uma grande honra em ser recebido por ele no gabinete lá na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Eu gostaria apenas de pedir você agora, para a gente finalizar esse episódio de hoje, o 5º, inclusive, do Politicar com Alexandre Aquino, que você mande sua mensagem, mande por sua contribuição, sua crítica, sua sugestão, enfim, pode ser pelos canais
direto de mensagem do Facebook, do Instagram, do próprio canal no YouTube. E inscreva-se lá no YouTube, porque assim que nós postarmos algum vídeo, você de imediato já vai ficar sabendo. Não deixe então de se inscrever, dar seu like, contribua para que a gente construa cada vez mais um canal aberto, democrático, republicano, para que todos participem, independente de filiação partidária, de ser ou não político eleito, mas que tenha intenção de entrar na política, seja uma pessoa de bem e que queira então politicar junto conosco para fazer boas práticas na política. Grande abraço, gente. Muito obrigado. Até lá. Até a próxima segunda-feira.